Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo? Eu ia te comentar, hoje a gente tá com uma das pessoas que me inspirou pra a gente fazer um podcast e tal. O cara que é um fenômeno, fala de anarcocapitalismo pra uma média de quantos? Ele vai responder daqui a pouco, quantas mil pessoas veem os vídeos dele no YouTube. Recomendo o canal dele e é impressionante. Ele tá popularizando o anarcocapitalismo e meus parabéns pro nosso convidado de hoje, que é quem? Bem-vindo, Rafael Lima. Opa, boa noite ou boa tarde para quem está assistindo, ou bom dia. E aí, como é que vocês estão, gente? Você perguntou qual que é o número que eu estou falando. Agora o canal tem 570 mil inscritos, a gente já recentemente passou o estado de Roraima, e agora a gente fala para 1 ou 2 milhões de pessoas por mês, mas é porque eu tirei o pé dos vídeos um pouco esses últimos 2, 3 meses, a vida aconteceu pra caramba, eu tive que fazer isso, mas a gente já chegou a 3,5 milhões de pessoas. Isso é inacreditável, Rafael. O Rafael chegou aqui, tudo isso era mato. Não, nada, cara, eu cheguei atrasado pra caramba. Nossa. Começou quando? Na festa 2015, eu conheço gente que tá na festa desde 2001. Mas na internet tu chegou primeiro. Em termos de YouTube, eu acho que, mano, tinha o Daniel Fraga antes, né? Claro, tinha um monte de gente que ia atrás, assim, que abriu o caminho, que abriu o mato pra mim, né? Eu só cheguei com o trator depois, eu acho. Mas, não, cara, teve bastante coisa antes, assim. Eu acho que o diferencial que eu tive foi... Eu acho que o principal diferencial que o meu canal teve foi a profissionalização, porque desde o dia 1 no canal, que é o nosso aniversário, que é 1º de julho, aqui daqui a pouco, inclusive, eu tinha a noção de que eu ia fazer um canal profissional, de que esse ia ser o meu trabalho único, né? Porque eu pensei assim, bom, se eu quero acabar com o Estado, não vai dar pra eu fazer isso no meu tempo livre, né? Não vai dar pra eu falar assim, não, eu vou trabalhar meu trabalho aqui, até quando sobrar umas horinhas ali no domingo eu vou derrubar o Estado. Isso não vai acontecer, né? Se a gente quiser causar uma mudança cultural, uma mudança ideológica, uma mudança de princípios nas pessoas, você vai ter que se dedicar pra isso pra caramba e você vai ter que ter uma grande equipe pra te ajudar isso, né? Hoje o Ideias Radicais 9 pessoas no total, em julho vai para 10 e a gente pode terminar o ano com umas 15 dentro da equipe. Sensacional. Então, deixou uma empresa de médio porte, praticamente. Mas eu tenho essa noção de que a gente precisava ser profissional nisso. Então, acho que esse foi o meu diferencial, assim, que ajudou bastante, né? Eu tinha mais tempo para insistir, eu tinha mais tempo para me dedicar para ir caçar isso, e isso, naturalmente, vai ter um resultado em várias coisas, né? É inacreditável. Eu não falei, desculpa te interromper, Fux, só uma coisa, eu não falei a mini bio do Rafael, que não é mini bio, é uma nano bio. A nano bio do Rafael é criador do Ideias Radicais, do canal Ideias Radicais, ponto. Essa é a nanobio. Para quem nunca ouviu falar, Ideias Radicais, estará nos nossos show notes os links para o canal do Rafael. Tu não tem preocupação de estar criando tanto ANCAP aí, Rafael? Fazer uma revolução silenciosa? É meio que essa ideia, na verdade. Não fala pra ele. Já tá gravado isso em vários vídeos, já era. Eu sou aberto sobre a minha estratégia, gente. Eu falo assim, cara, quem quer fazer uma coisa boa, não escolhe jogo, né, cara? Quando eu abri o canal, assim, em 2015, né, o primeiro objetivo dele, na verdade, era pagar minhas contas, né, porque eu tava pesado umas dívidas também, de outras coisas, de uma empresa que faliu minha por causa de uma. Eu tinha um monte de problemas, assim, que eu precisava cobrir, e meta primeira era pagar minhas contas e não falir. Eu consegui fazer isso, mas daí pra frente a meta do canal era assim, ó, cara, primeiro você fica grande, depois você vê o que você faz. Vamos ter aí, sei lá, umas dezenas de milhares, preferencialmente umas centenas de milhares de pessoas, daí eu vou ver o que faz sentido eu fazer em cima disso. Mas o plano sempre foi expandir, e depois o que você faz? Bom, cara, o que é a sociedade libertária? É muito simples, é libertários operando em sociedade. Então você precisa primeiro de uma porrada de libertário, depois você precisa que eles criem ideias, instituições, grupos, empresas, etc., que vão constituir o que é a sociedade. Essas instituições, essas pessoas vão formar mais libertários, e você repete isso até o Estado acabar, basicamente. Então, eu sou bem aberto sobre isso e é a ideia, né? Inclusive, é legal que eu não consigo mais andar por aí sem a galera me reconhecer, né? Eu tava no supermercado hoje, o cara me reconheceu. Acho que
O conhecimento mais engraçado que eu tive foi quando eu tava em Lisboa, tava andando abaixo de Lisboa, só passeando assim na arquitetura. Me para um senhorzinho de 1,60 m, com puta de um bigode, um sotaque português. O sujeito tinha assim, seguramente 65, 70 anos. Pois, garoto, está. Eu não sei se eu tô não sei, mas estás aqui, não acredito, eu assisto teu canal. Resultado, o cara nem era libertário, ele só assistia ao meu canal porque ele queria acompanhar o que tá acontecendo no Brasil. Mas eu achei muito curioso, assim, como você tem gente pra todo lado do mundo já ouvindo o negócio. Sensacional. Baita sinal de sucesso. Eu acompanho o movimento liberal americano, libertário americano. Eu não conheço nos Estados Unidos um cara teu tipo, assim, em termos de exposição, em termos de público. Tô errado? Existe? Tinha o Molinô. Ah, é? Tinha o Molinô e o Molinô trocou de camisa. Pois é. Não, então, essa tem outra coisa. Uma vez eu conheci o presidente do Instituto Mises Americano, Jeff Deist, aí me pediram assim, Rafael, explica quem é o Jeff Deist. Ele olhou pra mim com uma cara de que esse maluco aqui, né? Eu falei, Jeff, então, eu acho que eu tenho o maior canal de libertarianismo do mundo, eu não sei. Aí ele falou, bom, esse é um argumento bem ousado, né? Eu falei, bom, não sei, dá uma olhada aqui. Eu mostrei, ele falou, sei. Mas o teu público é língua portuguesa, basicamente. Por enquanto. Por enquanto. Opa, temos planos de uma dominação mundial. Boa. Vamos pra pauta, Júlio? Vamos pra pauta. Pra quem não conhecia o Rafael, que eu acho que é pouco provável que alguém dos nossos seguidores não conheça o Rafael, está apresentado o Rafael, sigam ele. Mas o Rafael, ele tem, dentre os vídeos dele, ele fala de vários temas dentro do libertarianismo, ele acabou de falar, é o maior canal de libertarianismo do mundo, e ele tem muito conteúdo produzido, né? Dentre esse conteúdo produzido, ele fala bastante de um tema que nós já falamos bastante aqui em vários episódios, que eu acho que é um tema que todo mundo que é libertário fica meio nervoso, né? Que aparentemente tem um buraco aí na frente, tem um buraco na economia mundial, e estamos caminhando para ele, e a gente não para de caminhar nunca em direção a ele, só que aparentemente ele está demorando vai chegar, e esse buraco não chega, mas quando chegar a coisa vai ser muito feia. Antes da gente falar do que talvez possa acontecer, se a gente chegar nesse buraco, vamos falar o que é esse buraco, né? Como é que a gente chegou até aqui, como é que a economia desse mundão que a gente habita chegou nesse buraco que aparentemente está sem saída. Tu consegue dar um contexto, Rafael, de como é que a gente chegou nesse panorama que nós estamos hoje, de uma forma resumida? Ok, de uma forma resumida é difícil, eu tenho... Não, fica à vontade. Vamos lá. Tentando dar um resumo bem básico de economia, como é que a estrutura de mercado funciona? Como é que a economia funciona? Se tem oferta e demanda, formação de preços, empreendedores olham para esses preços, então eles conseguem decidir o que produzir, o que vai dar dinheiro, o que não vai dar dinheiro. Baseado nisso, eles sabem também no que investir. Eu deveria comprar mais máquinas, eu deveria investir mais, eu deveria investir menos. Como é que eu deveria organizar minha estrutura de produção aqui, baseado nos preços que estão na economia? E isso leva a economia a ter um certo formato, X, digamos. O que pode acontecer é que alguém pode entrar causando uma distorção nisso. Então, você pode fazer impressão de moeda, você pode fazer manipulação de taxa de juros, você pode fazer controle de preços, você pode fazer proibições, falar, esse negócio aqui você não pode entrar e acabou. Você pode criar licenças, você pode criar várias estruturas governamentais estatais diferentes que vão fazer com que o mercado tenha uma forma diferente do que ele normalmente tem. Quando você tira isso, pensa que é um elástico, né? Você estica o elástico para um lado, você tira o elástico, alguém vai levar chicotado na mão, né? Então, fundamentalmente, isso que vai acontecer. Uma das formas que você pode distorcer isso, e destruir também, mas distorcer, é você usar um banco central para manipular a taxa de juros, para manipular o mercado a investir mais ou fazer alguma coisa que ele não normalmente faria. E o que aconteceu? A gente pode voltar basicamente em toda a história bancária da humanidade, mas então com calma. Vamos para 1987. 1987, o presidente do Banco Central americano era o Alan Greenspan e o Dow Jones deu uma despencada violenta em um dia. A bolsa caiu violentamente e o Greenspan criou o que é chamado de Greenspan Put. Put é uma operação de bolsa, esquece, não precisa entender tanto isso, mas é a noção de que o que o Greenspan entrou fazendo? Ele entrou falando, olha, o Banco Central americano irá agir e comprar e imprimir, fazer várias operações diferentes de maneiras a fazer o mercado subir de novo. Nós não permitiremos que esta queda aconteça. Não vamos deixar que o mercado siga uma orientação de preço ou siga o que ele faria normalmente. Nós vamos forçá-lo a subir e nós estamos criando implicitamente ao fazer isso uma garantia, que é o Greenspan Put, que se o mercado cair um certo X tanto, eu, Alan Greenspan, vou entrar para salvar esse negócio. Então você, que é um investidor, você não precisa se preocupar com uma perda maior do que esse X, porque se isso acontecer, eu te salvo. Então isso começa a distorcer as coisas. Isso cria uma puta numa bolha, isso
isso chegou eventualmente na bolha de 2001, que foi a bolha.com. Em resultado, né, por causa da queda gigantesca que foi a bolha.com, foi armada uma segunda bolha a partir de 2002, né, a taxa de juros americana foi despencada para quase zero, ficou em torno de 1% e depois foi subida com o tempo. Essa queda criou uma puta bolha de novo, porque ela, ao baixar os juros, ela incentivou empreendedores, empresários, investidores a investir mais do que eles normalmente investiriam, porque distorceu-se um preço, certo? Isso é o que a escola austríaca de economia fala. Aliás, nada disso aqui é teoria minha, tá? Isso aqui é história bem documentada, escola austríaca, eu só tô... Comentou várias vezes a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Sim, ao você abaixar esses juros, você distorce um preço, então você causa um investimento maior do que ele normalmente seria, só que isso não é sustentável, isso não é um reflexo de oferta e demanda, isso é uma manipulação de mercado. Quando os juros subiram de novo, se estourou essa grande bolha, foi a grande estourada de 2007, 2008. Em resposta a isso, os bancos centrais americano, europeu, né, o European Central Bank, o ECB hoje, que o presidente é o Mário Draghi, na época, não lembro se era, mas hoje é o Mário Draghi. O americano, o europeu, o chinês e o japonês entraram com um programa de, basicamente, criação de moeda e sustentação de mercado de uma proporção absolutamente épica, jogando... Parece um início de piada, desculpa de interromper, mas um americano, um japonês e um europeu entraram... 3 bancos centrais... E fuderam todo mundo. É uma piada que termina todo mundo chorando. Ao invés de fazer só uma baixada de juros para 1%, como foi o Banco Central americano, o Banco Central baixou para zero, o Banco Central europeu foi para negativo, o japonês... Agora não lembro se foi para negativo ou não, se eu não me engano foi. O Central Chinês também fez um monte de coisa. Além desses programas, fizeram programas destinados a comprar ações, comprar títulos. O governo americano entrou comprando títulos de dívida, o governo europeu entrou comprando títulos de dívida dos governos e de empresas, o governo japonês entrou comprando bolsa, e isso cria todo um puta incentivo, uma irresponsabilidade gigantesca, porque vamos pegar o exemplo europeu, que eu acho que é a maior palhaçada imaginável. O Banco Central Europeu entrou comprando títulos de empresas. Então, o que acontece? Isso faz com que o juro de empresa seja mais baixo que normalmente seria. Então, uma empresa que normalmente teria um juro mais alto porque ela é uma empresa ruim, teve o seu juro muito abaixado por causa disso. Então, ela consegue captar uma porrada de investimento. Então, ao invés dessa empresa ruim morrer, ela fica uma empresa zumbi, né, chamada. Ela fica lá só puxando crédito e só torrando, explodindo dinheiro e não consegue fazer nada. Então, você está falando assim, olha, se a tua empresa é uma porcaria, relaxa que eu te pago. Então, ao invés de deixar essa empresa morrer e as empresas boas tomarem esses recursos, fazerem alguma coisa, você só fica sustentando uma economia ruim. Isso foi a história econômica nos últimos 10 anos, uma palhaçada financeira completamente além de qualquer compreensão. E o resultado disso é que hoje você tem um mercado que não faz o absoluto menor sentido. Você tem empresas cujo o business dela é basicamente destruir dinheiro. É uma Uber. A Uber é uma máquina de explodir dinheiro. Você tem empresas como o Snapchat, outra máquina de explodir dinheiro. Você tem o juro de dívida de 10 anos da Grécia é um pouquinho mais alto do que o americano. Você está querendo me dizer que a Grécia é um pouquinho mais instável que os Estados Unidos? Não, isso é uma distorção massiva. Você tem juros aí pelo mundo em nível negativo. Você tem umas insanidades. O sistema de preço está totalmente distorcido. Você não consegue mais entender o que está acontecendo. Eu não consigo entender isso também. Tipo, a França tem a taxa de juros menor que os Estados Unidos. A troco do quê? Eu vou confiar mais na França do que nos Estados Unidos. Sim, mas isso aconteceu porque o Banco Central Europeu entrou comprando o título que nem um louco e baixou o negócio loucamente. Aí o que acontece? Você não tem mais o incentivo. Você não consegue mais olhar para o preço e ver o que é essa coisa. Se você tem um sistema de mercado livre, você olha para um país que é um juro baixo, um país que é um juro alto, você sabe alguma coisa instantaneamente. Agora, se os bancos centrais distorcem os dois preços, você perde totalmente a noção do que está acontecendo lá. Você permite que esses governos irresponsáveis consigam tomar um monte de dinheiro emprestado a juro baixo, ou seja, você recompensa essa irresponsabilidade. Você fala pro cara, pode continuar fazendo uma burrada tremenda aí porque eu tô pagando, dane-se. Você distorce completamente esse mundo financeiro. E hoje a gente tá uma bolha tremenda. A gente tem aí trilhões de dólares em títulos rendendo juros negativos, a gente tem mercados completamente distorcidos além de qualquer lógica, ao ponto que você não consegue mais saber exatamente onde investir. É uma loucura. Uma dúvida, quando fala juros negativos, aí as pessoas não conseguem entender esse conceito. Como assim juros negativos? Então os caras estão comprando títulos para esses títulos depois serem, na verdade, ao final do prazo deles vão valer menos do que o valor original. Só que daí tem que explicar que, na verdade, existe um mercado interbancário de títulos que vai fazer que eles fazem o fato de que eles vão valer menos no futuro, faz eles valer mais agora. É basicamente isso. É que, na verdade, você tem vários motivos porque você compraria esse título. O primeiro é você falar
assim, ó, o juro tá negativo um pouquinho agora, mas lá na frente vai estar muito mais negativo, então o meu hoje vai valer muito. Mesmo que ele seja uma porcaria, o resto é uma porcaria maior. Então vão querer comprar a minha porcaria. Tem vários motivos por que você iria querer fazer isso, mas o fato é que não faz sentido fundamentalmente, e você tem uma distorção econômica agora. O sistema de descoberta de preço, que é o termo formal, né, que é você falar, ó, não sei qual que é o valor disso, compradores e vendedores entrem num leilão e no fim das contas a gente vai descobrir qual que é o valor dessa porcaria. Esse sistema de descoberta de preço foi totalmente aniquilado. E aí você tem países completamente incompetentes conseguindo juros baixíssimos, reforço essa incompetência. A Argentina emitiu um título de 100 anos. Tem tanto Sério? dinheiro. A Argentina emitiu um título de 100 anos. Ele vem com 3 calotes embutidos ou não? Tanto dinheiro rodando no mundo para todos os lados, que não tinha mais para onde ir, que não tinha mais nada para fazer, a Argentina conseguiu fazer uma palhaçada dessas. Quer dizer, você tem uma insanidade gigantesca rolando aí. Aí você tem um problema. Bom, e o que acontece se esses bancos centrais tirarem esse juro negativo, esse juro zero, se eles voltarem a juros normais? A média de juros nos Estados Unidos na história é 5% do juro do Banco Central. Está em 2 e pouquinho agora, ficou em zero por quê? 7 anos. O que acontece se voltar a 5? Bom, todo mundo que estava sobrevivendo desse dinheiro aí, que estava, na verdade, fazendo palhaçada, que nem deveria ter esse dinheiro em primeiro lugar, todo mundo que estava fazendo isso agora vai ter que pagar uma conta, só que essa conta é muito maior do que normalmente seria. Porque ao invés desse cara quebrar 10 anos atrás, ele vai quebrar agora com 10 anos de dívida empilhada na cabeça dele. E aí o que acontece com isso? Cara, ninguém realmente sabe, porque a proporção de distorção que a gente tem agora é absurda. É totalmente fora de qualquer noção. Ao ponto que não é nenhuma surpresa que o ouro decolou aí de um pouquinho abaixo de $1.200 para 1.400 em semanas. Ou a disparada do Bitcoin que a gente está vendo agora. É a galera falando, cara, esse troço não tem mais sentido, eu tô fora, eu quero alguma coisa que me bota totalmente fora disso, me salva daqui. É impressionante mesmo. E como as pessoas continuam nem sabendo o que está acontecendo, né? Isso é o mais inacreditável. As pessoas estão seguindo suas vidas. É um assunto difícil de explicar. Queridos ouvintes do Tapa, dos mesmos donos da CapRate, temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Startse. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br. Se escreve CapTable, C-A-P Table, ou via site do Tapa que tem o link pronto para acessar. Eu já escrevi meu e-mail, e você? Agora, a minha dúvida ao analisar essa situação é assim, o Japão convive com juros lá embaixo há, sei lá, 30 anos e segue o jogo, não quebrou, né? Inclusive o apelido dele é The Widowmaker, o fazedor de viúvas, que é as pessoas apostando contra o Banco Central japonês e se ralando, né? Então, por que a situação desses agora seria diferente da do Banco Central japonês, por exemplo? Então, aí é um ponto importante também de perceber que, assim, só porque a gente tem uma situação gigantesca agora, não quer dizer que ela não pode ficar maior, ela pode. Você tem agora o único banco central grande que entrou comprando ações, que é o Banco Central japonês. Então o Banco Central europeu ainda pode fazer isso, o americano ainda pode fazer isso. Você tem os bancos centrais ainda tem muita munição para tentar manter essa bolha. Eles podem rolar isso por décadas ainda. A questão é a consequência disso, certo? E por que eles conseguem fazer isso? Aliás, vamos falar disso antes. Por que o Banco Central japonês consegue fazer isso? Porque o Japão é um país decente, certo? Você pode até não gostar dessa tática, mas você fala, bom, é um país desenvolvido, que tem uma indústria, que tem um monte de coisa acontecendo, então a gente até respeita. Se o Banco Central do Brasil tentar fazer uma palhaçada dessa, entendeu? Sabe, seria bom, seria engraçado a tentativa. Cristiano Ronaldo pode entrar num jogo aí, num jogo de futebol e falar, hoje eu não vou jogar muito não, hoje eu vou fazer umas palhaçadas. E pode ser que ele marque um gol também. Agora, se for qualquer um de nós aqui, pé rapado lá, tentar fazer uma brincadeirinha no jogo do Real Madrid, não vai dar muito certo, né? Baita analogia. É diferente o nível de jogo sendo colocado. E outra coisa também é o que acontece. Bom, quando você fica recompensando essas empresas incompetentes, quando você fica sustentando empresas que normalmente faliriam, quando você fica sustentando uma estrutura econômica que não é a que normalmente aconteceria, o que você está fazendo é, por definição, recompensar a improdutividade. O que acontece? As empresas mais produtivas prosperam, as mais improdutivas quebram, e os recursos que elas têm, as pessoas, né, a mão de obra, os terrenos, as máquinas, o capital delas, é devolvido ao mercado, basicamente com uma pergunta: alguém sabe alguma coisa melhor para fazer com isso? Com essa pessoa? Alguém sabe empregar isso melhor? E a empresa mais produtiva vai falar, me dá aqui que eu sei. É isso que vai acontecer. Sim. Certo? Então você tem momentos
indesejáveis, onde você vai ter algum nível de desemprego, mas a tendência é que isso vai indo para as empresas mais produtivas. Quando você fala, não, vamos fazer aquela competição do Jardim 2, em que todo mundo sai ganhando, o que acontece é que as empresas incompetentes são premiadas. E daí eu te pergunto, então por que você vai se dar o trabalho de ser uma empresa competente quando isso não tem nenhuma recompensa? Qual é o sentido? E aí você tem até uns esquemas onde você não está realmente tentando fazer uma empresa boa. Você está tentando fazer uma empresa que pega uma porrada de dinheiro. Então você começa a distorcer totalmente os incentivos. Eu vi isso muito quando eu fui para Portugal, que eu estava muito curioso para o ambiente de startups lá, né? Que estão naquela puta de uma bolha. Você tem juros negativos do Banco Central e você tem esquemas de investimento do governo português e do governo europeu para dar dinheiro para essas empresas basicamente de graça. Então o que acontece? Você vê uma porrada de startup que eles não estão tentando abrir uma empresa. O cara não está tentando criar alguma... Porque ele está tentando criar Farfetch, por exemplo, uma puta startup gigantesca. Ele está tentando criar alguma ideia picareta lá, falou, cara, eu vou disruptar o mercado de cabo de microfone aqui, eu tenho uma startup no eu preciso de €500 mil. Aí ele ganha €1 milhão, a empresa quebra 2 anos depois, ele fala, beleza, ele abre outra empresa para disruptar o mercado de placa de trânsito e... uma besteira atrás da outra. E o que acontece? O business do cara é preencher formulário burocrático. E aí o que acontece? Isso não é produtivo e se estagna na economia. Se você for ver a economia japonesa, ela não vai para lugar nenhum mais ou menos há 3 décadas. Exatamente. Não acontece nada. E o que acontece é que a dívida só sobe. Só que, eventualmente, você tem uma sociedade que não está enriquecendo, você tem uma produtividade que não está subindo, você tem uma economia que está estagnada, só que você tem um problema. As pessoas envelhecem, elas precisam se aposentar, elas precisam de aposentadorias, elas precisam de pensões. E da onde que elas vão tirar o rendimento de pensões se todo o rendimento de títulos, de empresas, etc., foi destruído via bancos centrais? Elas não vão tirar. Então, da onde que vai vir o dinheiro desses aposentados? Não vai vir de algum lugar. Pô, beleza. Então, o governo vai imprimir. Tá bom, beleza. Imprime lá, beleza. Então, agora, você só está aumentando o problema. Em algum ponto, você só vai ter empresas zumbis que não realmente produzem alguma coisa e a produtividade vai começar a cair. Onde é que é o fundo? Bom, eventualmente, ninguém está fazendo nada produtivo. Esse é o fim do jogo. Então, você pode postergar isso por décadas? Pode. Você consegue perfeitamente fazer isso. A questão é que cada vez mais você vai ter uma sociedade mais estagnada, só que as pessoas vão envelhecendo, isso estoura totalmente os esquemas de aposentadoria, porque investimentos de aposentadoria dependem de um certo rendimento, ao destruir esse rendimento você destrói aposentadorias, e depois você vai começando a roer a própria economia, ela começa a entrar em autofagia. Você começa a punir todo mundo que está produzindo e recompensar quem não está produzindo. Qual que é o fim do jogo disso? Não sei, você pode postergar isso por umas décadas? Pode, o Japão está conseguindo fazer isso há 3 décadas. É possível que os Estados Unidos e a Europa consigam fazer isso por algumas 3 décadas? Sim, mas olha, a França já está estagnada, você já tem protestos na rua, já tem os coletes amarelos com pistola pra caramba lá. E outro problema também é que quando você vai imprimindo esse dinheiro, quando você vai criando toda essa sustentação financeira, ela não vai para a população de maneira homogênea, ela vai para quem está no mercado financeiro. Então o que acontece? Você começa a ter o chamado efeito Cantillon. O que é o efeito Cantillon? Se eu crio mais moeda, o primeiro recebedor vai ganhar mais dinheiro, só que o valor de dinheiro do outro, né, do último recebedor, vai se desvalorizar. Então você tem um deslocamento de renda, que é o chamado que é o imposto inflacionário. Então, o que acontece? Você vai criando desigualdade. O que acontece? Muita gente olha pra isso e fica puta. Cara, os banqueiros estão ficando ricos pra caramba aqui e o salário médio do trabalhador genérico caiu 1% esse ano, caiu 1% no ano passado, e eventualmente a galera começa a tacar fogo nas coisas na rua. Mas não é isso que começou, por exemplo, acontecendo no próprio Estados Unidos? Você tem acontecendo nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos... Você tem um puta enriquecimento do 1%, ou do 0,01%. Isso. E a população geral, que não entende porcaria nenhuma do que está acontecendo, tá puta com isso e vai querer votar para um Bernie Sanders ou para algum socialista maluco da vida. Por exemplo, o movimento Occupy Wall Street, todos esses negócios que aconteceram nos últimos anos, o aumento do Democratic Socialism. Isso é o mais interessante de ver, é que as pessoas todas estão culpando o capitalismo como culpado da situação. É esse sistema imoral aí que está gerando todo esse problema. Porque elas estão vendo, banco e dinheiro. Bom, então deve ser esse o problema. Porque, na verdade, esse é o maior mistério de como o Estado consegue manter o véu sobre as pessoas, inclusive eu já fui vítima disso também, que as pessoas não identificarem, tu não tem capitalismo de verdade completo, digamos, o que a gente defende aqui, por exemplo, quando tu tem a moeda sendo monopolista emitida por um banco central. Não é capitalismo isso na verdade, o sangue da economia tá estatizado. O sangue tá estatizado, o resto não tá. Por isso que a gente não tá quebrado morto de fome na rua. Só que ao mesmo tempo, o sangue do sistema tá sendo contido pelo
Estado. E as pessoas não sabem disso. Delas acham que a gente está vivendo no capitalismo. Viu a crise de 2008 por causa do capitalismo. Não, mas peraí, quem é que emitiu todos aqueles títulos de dívida? Quem é que tocou a taxa de juros artificialmente lá embaixo? Gerou todos os mal investments? Foi o Banco Central. Até tu explicar isso, a pessoa já perdeu a atenção, entendeu? É bizarro. Mas eu acho que isso tá mudando, sabe? Que você falou assim, tá todo mundo... Não tá todo mundo. Nós estamos aqui. Teu canal não, nossa. E o número de pessoas hoje que entende isso é muito mais alto do que o que era 5, 10 anos atrás. Não só no Brasil, nos Estados Unidos, a escola austríaca tem crescido, o movimento do Ron Paul teve um trabalho fundamental nisso. O Bitcoin serve muito bem para fazer isso, porque o que é o Bitcoin? O Bitcoin é justamente por causa desse sistema. Ele falou, isso aqui é uma besteira gigantesca, vamos fazer o nosso próprio dinheiro. Só que a maior parte das pessoas não entende o que é Bitcoin. Só que até o Bitcoin vai lá e sobe 20% num dia, a galera fala, não sei o que é isso, mas estou afim de entender. Só que para você entender, você tem que estudar por que ele existe. Aí você fala, guria. Tanto que o que acontece muito é que muita gente que hoje é libertário, virou libertário por causa do Bitcoin. Porque o cara falou, não sabia o que é essa porcaria aí. Eu comecei a trabalhar, sei lá, numa exchange, fui ver o que é esse negócio, falei, opa, pera que esse negócio é legal. Então isso tá crescendo bastante. E assim, nada melhor que uma crise, porque para fazer a galera entender o que elas precisam entender, né? Na hora do sacode que você vê a galera aprendendo. Não que eu deseje isso para eles, não desejo, mas o fato é que vai acontecer uma hora ou outra e as pessoas estão começando a entender, isso é bom. E o exemplo disso é a Dilma, né? A maior criadora de anarcocapitalistas da história do Brasil, disparadamente, né? Dilma, Rousseff e o PT. Eu te perguntar, Rafael, quem é que tu acha que tem mais poder? O presidente americano, o Donald Trump no caso hoje, ou o presidente do Fed? Eu acho que é o presidente do Fed, que até o Donald Trump não faz ideia do que está acontecendo. Então... Aí uma da pergunta é boa. Vamos tentar expor os dois casos. A primeira coisa, pra gente entender, é que o presidente do Fed não é o ditador do Fed. Ele é mais tipo o presidente da Câmara do Fed. O Jerome Powell, ele não pode chegar lá na reunião e falar, gente, o esquema é o seguinte, nós vamos subir juros, então nós vamos baixar. Ele não pode fazer isso. Tem uma reunião e tem os membros votantes. Então, na verdade, é um congresso. Que na verdade piora a situação ainda mais. Então, na democracia no meio vai complicar ainda mais. Mas, então, ele não tem um poder discricionário ditatorial. Ele é um board, esse board muda e esse board é apontado pelo presidente com o tempo. Então, assim, o Jerome Powell ele não pode chegar lá e falar, gente, virei a pá aqui, vi uns meses, vamos privatizar o negócio inteiro. Ele não pode fazer. E outra coisa é que, assim, o presidente dos Estados Unidos aponta o presidente do Banco Central. Mas tem um mandato. Tem um mandato, mas depois do mandato ele pode pôr o cara que ele quiser lá. Tanto que o Trump, na verdade, ele falou que um dos maiores erros dele foi o Jerome Powell, porque ele achou que ele ia colocar um cara deles lá, um cara que ele curtia, que era a ideia do Trump seria manter as taxas a zero, aí o Powell começou a subir, e toda vez que o Powell vai subir taxa de juros ou falar alguma coisa, o Trump vai lá e fala, não, bicho, não tem que ser isso aí não. Tanto que o Trump já foi pro Twitter pedir que o Jerome Powell, que o Banco Central americano sumariamente reduzisse as taxas de juros em 1%. Sendo que um corte razoável é 0,25. Um corte grande é 0,5. Falando tem que cair em 1. Então, assim, já está bem claro que na próxima vez de apontar o presidente, o Trump pode chamar o Ciro Gomes ali, né? Cara, você estudou em Harvard, chega aí, tio. Esse cara aqui deve manjar pra cacete de economia. Então, tem uma discussão aí. A outra coisa também é que o Jerome Powell, o board do Fed, pode fazer umas porcarias? Pode, mas eles são board político também, no sentido que eles sabem as consequências do que eles estão fazendo. Isso está bem claro, eles sabem que isso tem consequências graves, então os caras não são doidão. Então, você pode ter algum erro econômico ali, mas dificilmente você vai ter um erro ideológico. Você vai ter um erro grave, assim, de teoria. Claro, você tem o erro grave de teoria do Banco Central existir, claro. Mas os caras estão seguir uma linha ali. O Trump pode, a qualquer momento, como ele fez, decretar guerra econômica contra a China. Falar, vou meter tarifa nesse negócio aqui. Trump, você vai implodir a economia mundial. Dane-se, eu faço o que eu quiser. O caneto aqui, eu coloquei a tarifa. Então ele pode fazer isso. Inclusive, com isso, ele pode induzir o Banco Central a fazer ou deixar de fazer coisas. Porque tem uma discussão agora de que será que o Trump vai se acertar com a China ou não. E a avaliação que eu tenho, que várias pessoas têm, que eu tenho também, é que não, ele não vai. Por quê? Porque ao criar uma guerra comercial com a China, ele enfraquece a economia mundial e isso força o Banco Central a cortar a taxa de juros, que é o que o Trump quer. Então o que ele pode fazer? Inventar uma guerra econômica falcatrua com alguém, o Banco Central baixa a taxa de juros, ele fala, opa, obrigado, tá cancelada a guerra, acabou. Então eu cancelo ela, o que ajuda a economia, o Banco Central baixa a taxa de juros, que ajuda a economia, manipulei todo mundo, trouxe lei, beleza, ganhei o que eu quero, agora eu cancelo isso e segue o baile. Então assim, um pode manipular o outro bastante. Mas eu acho que a resposta boa seria, eu acho que tinha que acabar com os dois. Eu concordo. Mas isso não vai acontecer, né? Não, assim, embora nós três aqui... No longo prazo. Tu acha que pode? O meu trabalho é garantir que isso aconteça, no longo prazo.
Garantir. Vai acontecer amanhã ou semana que vem, mas... Haja responsabilidade, Rafael. Não, sensacional. Estamos juntos. Mas, assim, embora o Banco Central vai existir ainda, pelo menos no médio prazo, dentro desse médio prazo que nós temos pela frente aí, tem aquela teoria bastante forte que todas as crises americanas vieram quando cruza a taxa de juros de 2 anos com a de 30 anos, a de curto prazo com a de longo prazo, menos de 1 ano depois, explode uma grande crise. Isso aconteceu, acho que algumas semanas atrás, tá? Tu acha que vai explodir essa crise agora, assim? É fim de 2019, início de 2020? Tu acha que esse é um sinal ou existe algum outro gatilho que a gente tem que acompanhar? Não, a economia não está em piloto automático. Você tem vários agentes humanos que podem agir aí no meio do caminho. Então, você tem o Trump, ele pode cancelar toda essa guerra comercial dele, o que certamente chuta o balde para frente um pouquinho. O Banco Central pode entrar imprimindo mais rápido e evitando uma crise via criar uma outra puta grande bolha, mas enfim, chutando a lata. Faz a curva de curto prazo cair e daí evita. Porque a gente tem que focar que não é o cruzamento das curvas que causa uma crise, mas é o que causa o cruzamento das curvas causa uma crise também. Então o que você tem é o que eles chamam de um canário na mina de carvão, né? Porque acho que era um negócio com enxofre, né? Quando solta muito monóxido de carbono, acho. Quando solta muito, quem morre primeiro é o canário e não as pessoas. Então você tem uma gaiola com o canarinho morreu, é hora de correr todo mundo. Então ele é o canário, certo? Eu não moro mais no Rio Grande do Sul, estou morando em Mordor, Brasília, mas no Rio Grande do Sul, pelo menos na Serra Gaúcha, é a roseira na parreira. Se bota uma roseira, se bota uma rosa na frente de um parreiral de uva, se a rosa pegar a peste é porque tá vindo a peste. Entendeu? Só um parênteses regional gaúcho. Conhecimento, gente. Vocês acham que aqui é só economia? Não. Completamente inútil, a não ser quem mora em Bento Gonçalves. Mas então, o que acontece é que isso é um aviso, né? Mas o fato é que nos últimos ciclos, nas últimas crises, os bancos centrais adotaram uma estratégia de não, que é isso? Calma, tudo certo, não tem problema nenhum. Inclusive, enquanto as bolsas estavam despencando em 2007, empresas estavam falindo, você tinha um monte de gente, um monte de analistas falando, gente, escuta, calma, cara, volta e meia a casa pega fogo, não quer dizer que a cidade inteira tá pegando fogo, calma. Então, teve essa complacência. Pode ser que dessa vez bancos centrais falem, não, gente, agora a gente aprendeu. E, inclusive, a gente vê que isso tem consequências políticas. A gente nunca pode dissociar essa situação econômica de uma consequência política. Certo? Não vai assim, a economia cair e todo mundo vai falar, que pena. Olha o que aconteceu na Grécia. Teve uma ascensão de partidos de extrema-direita, teve uma ascensão de partidos de extrema-esquerda. No fim das contas, a extrema-esquerda pegou a Grécia. Olha o que já está acontecendo em alguns lugares da Europa. Olha a ascensão do Trump. Certo? Crises econômicas causam incerteza política, o que causa uma grave mudança. Não estou dizendo que nesse ente causa uma ascensão de direita, causa uma radicalização. Então, os caras sabem que isso aí dá merda em 3 níveis diferentes. Então, talvez dessa vez eles falem, olha, na hora que começar a tremer, a gente bate o botão aqui e acabou. Não vou correr risco dessa vez. Que é o que está sendo indicado. Semana passada, o Mário Draghi, o presidente do Banco Central Europeu, já falou, gente, vamos arregar o que for necessário aqui, dane-se. Vamos lá, segue. E o Jerome Powell já está preparando o próximo corte de juros aí. Então, pode ser que eles se segurem. Agora, essa inversão é grave? É um sinal grave. Inclusive, semana passada, uma outra curva também muito importante, que é a Libor, que é a taxa intrabancária, né, o custo de banco e emprestação do outro inverteu, a de 1 mês com 3 meses, que é muito mais sensível, mas inverteu também, que é bizarro, né? Você falar, é mais barato eu te emprestar dinheiro no longo prazo que no curto, é insano. Que revela que agora você tem uma grande fraqueza no sistema, certo? Tanto que você tem uma demanda muito grande, que causa uma distorção gigantesca dos preços, que é o sinal, né? Esse sinal é um sinal muito grave, a gente está vendo sinais graves para todo lado, não é só nessas curvas, é em comércio internacional, é em produção industrial de maneira geral, é nos PMIs, né? Que é um índice de se as indústrias estão expandindo ou se contraindo, todas estão despencando. São vários sinais perigosos aí. A questão é quem pisca primeiro. E eu acho que dessa vez os bancos centrais podem estourar na impressora primeiro. Mas eu posso estar errado. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White! Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Eu fico pensando, isso que tu falou no negócio da radicalização, eu acho que é só analisar a realidade que aconteceu. Eu acho que o fenômeno Trump, por exemplo, as votações dele, especialmente Middle America, lugares onde perderam muitos empregos para a globalização, os empregos saíram dos Estados Unidos, são empregos de fabriz, são empregos de menos valor agregado, que acabaram, obviamente, indo para países subdesenvolvidos, com custo de mão de obra mais barato, e que depois essas pessoas que perderam seus empregos e tiveram suas rendas médias achatadas, ou enfim, não tiveram crescimento de renda real ao longo
dos últimos X anos, muito, eu diria quase que majoritariamente por causa desses ciclos econômicos provocados pelos bancos centrais, esses caras foram lá e votaram no Trump, e o Trump tá lá fazendo guerra comercial, incitando as empresas a voltarem para os Estados Unidos para trazer de volta esses empregos, né? E o Trump já é chamado pela mídia, especialmente a mídia mainstream, como alguém já mais radical. Realmente é um medo que eu tenho, que é eles estourarem mais crises desse tipo, existir uma radicalização maior ainda por parte das democracias, as pessoas desesperadas votando em pessoas cada vez mais... Não que o Trump seja lá muito radical, mas comparado ao mainstream político tradicional, ele é radical, pelo menos do jeito que ele fala. Então, eu tenho um reloginho, Rafael, que a gente até falou no episódio 13, eu acho, né, Júlio, sobre onde é que a gente achava que o longo prazo ia a humanidade. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, que a minha, assim, o reloginho entre distopia versus utopia, assim, a humanidade está sempre caminhando para um dos dois lados. E eu acho que a gente está caminhando mais para utopia, apesar de tudo isso, tem muita coisa boa, aumento de produtividade e tal, que está acontecendo, que eu acho que vai levar a humanidade para algo mais desenvolvido. Só que o meu medo são essas crises provocarem uma radicalização dos eleitos, uma radicalização das medidas desses eleitos, e isso levar a gente para uma distopia. Uma das coisas que eu tenho medo é o pessoal do Banco Central, por exemplo, com a guerra, a moeda fiduciária, a moeda física, né? War on Cash. Né? Eu já vi teses aí no Zero Hedge de como é que operacionalizaria um sistema no qual existiria proibição da moeda física. Né? Como é que tu transiciona um sistema para uma moeda puramente digital controlada pelo Banco Central, onde ele sabe onde é que tu está gastando cada centavo, ou seja, há um controle total do Estado sobre entrada de receita, saída, e assim evitando sonegação, proteção patrimonial, né, por outro lado, e ao mesmo tempo onde eles poderiam imprimir moeda, a dar com o rodo e foda-se, não importa. Qual é a tua opinião? O que tu acha no longo prazo, longuíssimo prazo? Põe aí 100 anos, onde é que a humanidade vai estar? Chuta. Primeiro que eu não considero o longuíssimo prazo como 100 anos. Eu considero o longuíssimo prazo, sei lá, 2000. Mas a única certeza, na verdade, é que o sol vai crescer e engolir a terra. É isso. O resto realmente depende de quando você está olhando, né? O Rothbard, ele tinha uma coisa sobre a história, especialmente no livro dele, ele tem um livro de história e pensamento econômico, que é um monolito gigantesco de livro. Mas aí ele fala, uma coisa que a gente precisa evitar muito pesadamente é a tendência de achar que as ideias sempre vão de mais burras para as mais inteligentes conforme o tempo passa. Isso definitivamente não é verdade. Existiam ideias boas econômicas em Roma e logo depois ideias ridículas. Existiam ideias muito boas econômicas sendo desenvolvidas no século XII, XIII e XIV. Existiam ideias boas no século XVI. E aí chegou alguns idiotas no século XVII, XVIII e XIX que enterraram o negócio inteiro e a gente começou a só redescobrir várias coisas no século XIX e XX, em alguns sentidos. Você tinha o Juan de Mariana, na Espanha, falando genialidades no século XVI. Você tinha o Lysander Spooner, em 1860, se eu não me engano, ele já tinha publicado um tratado falando de competição de moedas. O tratado dele foi completamente perdido. Só 100 anos depois o Hayek foi escrever um livro de novo sobre isso. Então, ideias oscilam muito. Mas o que a gente precisa se preocupar é a nossa facilidade de encontrar ideias, eu acho. A nossa facilidade de encontrar e debater ideias. E isso que me deixa otimista, é o fato que a gente tem internet. Então, aconteça a merda que acontecer, a gente consegue debater. A gente consegue ter acesso a coisas diferentes. Se você for ver, o crescimento da escola austríaca se deve, basicamente, pelo fato que a internet existe. Porque não ia ter sido pela academia, não ia ter sido pela universidade, não ia ter sido pelas editoras, e não ia ter sido pelo Partido Democrata Republicano mandando a galera ler. Não ia ter sido. Foi porque a gente tinha acesso independente. Então, acho que isso, no fundamento, é importante. Porque merda aconteça o que acontecer, a gente vai conseguir, no mínimo, chegar em algum grupo e expor que tinha algum problema e trazer eles. Que é o que a gente tem feito como libertários nas últimas 3 décadas, vai no mínimo. Eu estou nos últimos 4 anos. A gente consegue fazer isso. É isso que me deixou otimista. Agora, grandes desastres podem acontecer no caminho? Sim. Se você for ver essa história do século XX, é a história de um grande crescimento da humanidade com grandes horrores no meio do caminho que jogaram a gente uma década para trás. Você tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, você tem a União Soviética, você tem vários eventos que foram gigantescos atrasos, mas a força é para o desenvolvimento. Porque não quer dizer que existe uma força histórica de desenvolvimento, não, isso absolutamente não existe. Marxista! Absolutamente não existe. Globalista. Mas eu tenho essa opinião que a gente está indo para um lugar bom, inclusive no Brasil, porque é sempre isso que eu olho. Quando eu quero olhar assim, a direção, eu não olho a economia, eu não olho a política, eu olho a direção das ideias. Nós estamos debatendo mais ou menos, nós estamos debatendo numa direção de mais individualismo ou mais coletivismo. Nós estamos com mais ou menos acesso à informação. Se você for ver, tem um livro, eu discordo de várias coisas dentro do livro, mas tem um livro muito bom, que é do Leonard Peikoff. Leonard Peikoff foi um dos alunos da Ayn Rand. É um livro que se chama Ominous Parallels, Paralelos Ominosos, em que o que ele fala
da ascensão do nazismo, basicamente, e de como isso começou, e aí tem várias discordâncias com ele, mas ele falou, começou com Kant mudando algumas ideias. Depois deu nisso, depois deu nisso, depois deu nessa outra ideia, depois deu nessa outra ideia, depois deu nessa outra ideia, depois deu no nazismo. E o paralelo que ele faz nos Estados Unidos estão começando a adotar certas ideias. Então, se você tem uma filosofia porcaria no meio, volta 100 anos depois, você vai ter uma porcaria gigantesca na sua cidade. Eu discordo da tese central dele em alguns pontos, mas esse ponto dele está certo. Se você tem uma filosofia ruim hoje sendo discutida pelos grandes e que está começando a percolar na sua cidade, volta 50, 100 anos depois, você vai ter um grande problema na sua mão. E o que eu vejo hoje é que a gente tem uma filosofia hoje melhor. Hoje nós estamos com ideias melhores, hoje nós estamos com acesso a ideias melhores, hoje nós temos centros de defesa de liberdade muito melhores do que eles eram 50 anos atrás. Então eu penso, volta daqui 100 anos, o que vai acontecer? Especialmente no Brasil, certo? Especialmente no Brasil nós temos grandes centros de disseminação de liberdade, várias pessoas disseminando isso, e o debate está começando a mudar. Só olho como o debate mudou nos últimos 5, 10 anos. Sim. Então, dado que essas pessoas que estão debatendo isso não vão parar, e dado que elas estão formando mais pessoas, e na velocidade que eu vejo, numa velocidade mais rápida do que os estatistas estão formando pessoas, eu estou otimista pelo Brasil. Pelo resto do mundo, eu não conheço ainda o suficiente para saber. Eu não fui ver o movimento dos Estados Unidos, eu não fui ver o movimento em outros países. Eu fui para Portugal, que eu conversei bastante, eu estou indo agora, daqui a pouco, para a Estônia também. Quero viajar para países que estão desenvolvendo liberdade, ver como é que é a coisa lá. Quando eu fui para Portugal, eu conversei com o pessoal lá da galera de liberdade, e eles falaram, olha, a gente está aqui hoje onde o Brasil está há 10 anos atrás. A gente tem muito atraso para tirar aí. E, poxa, eu fui lá conversar com o pessoal do Iniciativa Liberal, por exemplo, que é basicamente o partido novo de lá, e eles falaram, olha, a gente está tentando começar o mais absoluto dos começos aqui, está muito difícil, a gente nem tem espaço ainda para começar ideias, então você pode olhar e falar, mas Portugal está muito melhor que o Brasil. Sim, mas o movimento lá, apesar de ter gente excelente, gente muito motivada, eles ainda estão começando a construir as suas estruturas, a gente já está estabelecido em estruturas, muito mais diferente, então acho que no longo prazo o Brasil tem o suficiente para ultrapassar Portugal em termos de ideias, e essas ideias constroem a sociedade. Então, acho que isso resolve. Só um parênteses, Júlio. Essa é exatamente a minha visão. As pessoas me perguntam por que ficar no Brasil. Eu falo por causa do ambiente de ideias. O ambiente de ideias brasileiro, ele ainda mais para quem está há anos acompanhando, está cada ano melhor. É uma felicidade acompanhar isso. Para aqueles que nos trazem algum efeito comparativo, como tu trouxe agora e outros trazem de outros países, o Brasil está sempre à frente dos outros. O Hélio, quando veio aqui e conversou com a gente, ele falou isso. Sempre o Brasil está à frente dos outros. Né? É impressionante. A gente é o único país em que Mises é mais pesquisado que Keynes, né? Exato. E buscando Marx. A gente tem que buscar Marx agora. Esquece Keynes e vamos atrás de Marx. Mas Marx obedece o ciclo estudantil. Então você não pode considerar os topos, tem que considerar os fundos, que é quem está realmente pesquisando por interesse. E não o aluno do ensino médio que é obrigado a pesquisar isso que o professor de sociologia dele mandou. Você não pode considerar isso, é bolha, isso é distorção. Exatamente, é pura bolha. É pura bolha. Mas o que me dá esperança no Brasil também, muito é quando eu vejo a galera que vem pra cá. Quando eu vou falar com o Jeff Deist, com o Jeffrey Tucker, com o David Friedman, com o Edward Stringham, que veio pra cá, peço toda desculpa ele, mas eu não lembro, um grande britânico lá do Movimento Libertário também veio pra cá. Todos eles vêm pra cá, eles ficam estarrecidos. Especialmente eles vão pra Porto Alegre, que eles vêm o Fórum da Liberdade, que eles vêm, nossa, caramba, cara, tá muito atrasado isso aqui. Os caras vêm, o Jeffrey Tucker é muito aberto sobre isso. O Fórum da Liberdade é um case absurdo, né? Morei 10 anos, eu acho, em Porto Alegre. Eu me lembro, eu trabalhava em empresas e os executivos das empresas recebiam ingressos para ir no Fórum da Liberdade, e eu, como funcionário de empresa, eu ia, e eu ficava meio aleatório, assim, olhando, que ideias são essas que os caras estão conversando, entendeu? Eu ficava meio completamente aleatório, isso antes de 2012, antes de conhecer as ideias da liberdade que eu conheci em 2012. Hoje, o Fórum da Liberdade, ele tá vendendo todos os ingressos, assim, é um negócio completamente absurdo. Tu pode olhar o Fórum da Liberdade de 6 anos atrás, quando eu fui e não conhecia as ideias que eram discutidas ali, ele era cheio, mas era cheio de outro público. Agora ele tá cheio de pessoas que querem entender o que tá sendo dito lá em cima, cara. É um negócio absurdo, é um case absurdo. Os caras que insistiram nisso por 30 anos, é de tirar o chapéu pra esses caras. É um negócio completamente absurdo. Mas eu quero ir pro papo final. A gente tem uma reta final desse nosso assunto pra ver pra onde que a gente vai, tá? A gente explicou muito bem qual é a porcaria. A gente não, né, Júlio? A gente não, Rafael, eu tô aqui observando. Eu tô de camarote. Mas assim, o Rafael explicou muito bem como
como é que a gente chegou até aqui. A gente vai dar uma conversada. Quem sabe a gente conversa um pouco mais agora, Fux, para falar como é que a gente vai chegar. Porque agora é papo etílico. É pra onde que a gente tá indo. É tudo chutômetro, como a gente já recebeu alguns feedbacks aqui, que a gente tá chutando números. Então tá, vamos chutar algumas coisas que podem ocorrer pra frente. Mas, antes disso, só fazer um jabazinho nosso aqui, nós temos o nosso Apoia-se. Quem quiser apoiar esse nosso projeto, quem está nos ouvindo e apoiar o nosso projeto, entre no Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, entre lá e nos faça um apoio mensal. Nós temos uma recompensa que é entrar no nosso grupo de Telegram, o grupo de Telegram mais livre do Brasil. Eu não sei, talvez o Rafael tenha um grupo de Telegram. Eu tenho um grupo de Telegram. Mas é só. A gente pode fazer uma sessão disso. Não, mas é subjetivo, é completamente subjetivo dizer que a gente é o grupo mais livre do Brasil, a gente não tem como medir isso. A gente vê qual dos grupos tem mais Bitcoin, é fácil. Eu não sabia que o Júlio era advogado, você é tão liso. É subjetivo, a gente não precisa comprovar, todo mundo pode falar que é o grupo mais livre. Então tá, entra lá, a gente tem uma recompensa lá no nosso Apoia-se, que você será convidado para entrar no nosso grupo do Telegram. Rafael, eu vi assim, eu te acompanho muito no Twitter, eu recomendo, sigam o perfil do Rafael no Twitter, além de ver os vídeos dele, que é um perfil, além de muito claro, porque como vocês perceberam na entrevista, ele fala muito facilmente, explica os assuntos complexos de uma forma muito fácil. Rafael, eu vi que tu começou um negócio, né, aí no Paraná, onde tu vive. Eu comecei 4. 4 negócios. Então, sei que mais o Rafael... público... O mais público é o Empório. Eu abri um Empório em Curitiba. Eu falei, bom, o que você vai sempre vender no Brasil? Bom, comida e cachaça. Bom, então vamos vender isso. Então, fica lá na Rua Castro, 888, no bairro Aguadeiro. A gente faz degustações de vinhos, a gente faz degustações de cervejas, também tem um hortifruti fantástico. Porque essas coisas você sempre vai vender no Brasil. Comida, cachaça, remédio. Remédio é muito regulado, eu fui pros outros dois. Perfeito. Então, vamos lá. Rafael, tu como alguém que estudou a teoria liberal, a teoria austríaca, econômica e tal, tu como indivíduo, qual é a tua recomendação para alguém que ouviu o nosso episódio hoje e tá de cabelos em pé, né? Descobriu então que existe um castelo de cartas à nossa volta, cujo todo o sistema está fundamentado. Tem gente que não sabe nem que a gente não tem mais uma moeda presa ao ouro, lastreada em ouro, tem gente que não faz ideia disso, né? Então, acham isso, é legal. As pessoas ainda acham que a gente tem moeda lastreada em ouro. Não tem lastreada em nada. Tá, produtividade, até deveria dizer. Mas então, Rafael, qual é a tua dica para o pessoal, então, que está descobrindo esse mundo? O que o indivíduo deve fazer? Então, aproveitando para fazer um jabá também, eu tenho uma série que é um pouco sobre isso. Tem um aplicativo muito bom, se chama Sparkle, de brilhar em inglês, Sparkle. É um aplicativo bem legal, é da Hotmart também, eles fizeram esse aplicativo, porque eles resolveram fazer uma rede social, ele tem um twist muito legal, essa rede social faz uma coisa única. Eu não sei de outra rede social que faz isso. Ela entrega todo o conteúdo que você pede para receber. É uma coisa realmente única hoje no meio de redes sociais. Interessante. É um negócio muito legal. E lá dentro eu tenho uma trilha que é paga, que eu chamo de empreendedorismo radical, é R$30 por mês. Eu estou falando de empreendedorismo numa visão de escola austríaca e libertarianismo. E para mim, empreendedorismo não é só você ter a sua empresa, porque assim, o que é empreender? É você combinar fatores de produção para obter um resultado desejado. Então isso pode ser você como empresa, certo? Pode ser várias decisões diferentes. Então isso ajuda a responder a pergunta, no sentido de que assim, eu recomendo 2 coisas, que são os conceitos para você orientar a tua decisão. Primeiro, maleabilidade. O que a gente tem hoje é uma economia completamente maluca, é por isso que eu não invisto em ações, é por isso que eu não invisto em títulos. A gente tem uma economia completamente maluca, não só no mundo, mas no Brasil. A gente tem uma porrada de reformas no Brasil que podem ou não sair, e a gente tem um monte de países aí no mundo que podem ou não ser interessantes. E a gente não tem como realmente saber o que vai acontecer, porque tem muito político no meio para saber o que vai acontecer nisso. Então, o que você pode fazer, que eu recomendo, é você estar numa posição maleável. Isso é, basicamente, não importa o que aconteça, você tem uma solução. Pode não ser a melhor solução possível, mas é uma solução nota 7,5 de 10, e você não vai ser pego com as calças no chão. Você não vai ser o cara hiper especializado em alguma coisa, ou que está completamente investido em uma coisa, ou que é funcionário público, ou que depende exclusivamente de uma coisa, que se ela afundar, você tá ferrado. E um exemplo que eu dou muito é o meu Empório. É o Empório Liberdade. Porque eu falei, vendo comida, vendo cachaça. Agora a gente vende vinhos, tal, legal, cervejas artesanais e tudo mais. E a gente é uma empresa muito produtiva. A ideia é uma produtividade muito alta, né? A ideia da empresa é ter um retorno de capital investido muito alto, é ser muito enxuto, de maneiras que, se quebrar uma porra de mercadinho, provavelmente somos os últimos. Então eu vou pegar um puta market share. Mas se a economia for pra PQP, bom, então eu vou vender verdes baratos, cerveja básica, vinho básico, umas cachaça. Mas eu tô lá. E se a economia bombar pra cacete, bom, então eu vou vender as coisas mais caras. Mas eu tenho uma grande
de amplitude no que eu posso fazer nesse empreendimento. Tem uma grandíssima amplitude nisso. Outra empresa que eu estou abrindo, spoiler já, mas novidade para vocês, é que eu estou abrindo uma empresa na Estônia para fazer exportação de brasileiro. Nunca brasileiro para trabalhar lá. Os caras têm uma puta gigantesca demanda de gente para trabalhar lá. Então, se o Brasil for pro pau, eu posso levar um monte de gente para trabalhar lá, eu posso ganhar dinheiro fazendo isso. Eu já conheço empresas lá e eu tô ganhando em euro também. Então, eu tô ganhando aqui no Brasil, eu tô ganhando lá também. Ah, mas Rafael, mas e se o Brasil der bom? Se o Brasil der bom, eu tenho uma empresa que conhece dezenas, se não centenas de empresas na Estônia que podem querer se instalar no Brasil. Então, ao invés de exportar brasileiro, eu importo empresa estoniana para vir para cá. Ou empresa europeia. Eu já tô conversando com a Europa, poxa, eu tô conversando com um monte de empresa lá que pode estar interessado aqui. Então, meio que não importa o que aconteça, eu tenho alguma coisa para fazer. É uma empresa que é extremamente maleável nesse sentido. É uma das coisas que eu estou fazendo. A segunda recomendação que eu tenho, fora a flexibilidade, também eu já dou spoiler, é produtividade. É ser muito bom. Contrasta um pouco com flexibilidade? Sim e não. Você pode ter uma habilidade e ser muito bom numa habilidade que é muito maleável. Por exemplo, vendas. O cara é um bom vendedor. Cara, se é um bom vendedor, você pode vender alface, carro, tijolo, navio, chapa de aço, carneiro, tanto faz. Você é um bom vendedor. Então, se você tem uma habilidade que você é muito produtivo nela, que você é, não vou dizer único, mas você está no top 5% do seu ramo e você consegue adaptá-la para várias coisas, você tem um negócio bom, que é um negócio que a gente faz também no Empor de Verdade, um negócio que a gente faz em várias coisas, aqui eu faço em várias coisas na minha vida. Eu digo que eu sou um storyteller. Essa é a minha habilidade que eu acho que eu tenho, que é o que eu sou melhor, eu sou muito bom em explicar e contar uma história e fazer as coisas. Você tá isso para várias coisas. Então, se pode, eu posso fazer várias coisas diferentes. Eu conheço muita gente também. Eu sou muito bom em construir relações entre as pessoas. Então, isso vai sempre ter um valor em alguma coisa, né? Então, essas são as duas recomendações. Agora, como é que isso se aplica para investimentos? Bom, procurar empresas altamente produtivas e empresas que são flexíveis no que elas podem fazer. Então, essa empresa só produz a rebimboca da parafuseta daquela indústria que produz navio para carregar urânio. Bicho, eu ficaria longe desse negócio. Eu não tô curtindo muito essa história aí. Qual que é a indústria que mais cresceu durante a crise brasileira? Farmácia. É uma indústria altamente produtiva que você precisa fazer um monte de coisa que ela está sempre se adaptando, que você não pode cortar lá na sua vida. Não é uma indústria legal. Então, isso se aplica para investimentos, isso se aplica para várias coisas, se aplica para Bitcoin. A Bitcoin é uma moeda extremamente maleável, você pode levar ela para qualquer lugar do mundo, você pode facilmente convertê-la em várias coisas, ela é antifrágil, no sentido que se for tudo pra puta que pariu, a Bitcoin vai se valorizar pra caramba, e se der tudo errado, a economia mundial, se der tudo errado com o Bitcoin, né, e sei lá, o governo tá dando tudo certo, então você também não tem motivo para se preocupar, vai dar tudo bem. Então é um investimento que eu acho que é uma ideia muito boa, tanto que ele tá disparando agora justamente por causa dessa situação bizarra dos bancos centrais. Vou roubar a catchphrase do Júlio. Sensacional. É exatamente. Perfeito. É isso aí. Não é uma catchphrase, é uma catchword. É verdade. Para quem está nos ouvindo agora, pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube agora também, e Twitter, para ficar sabendo da divulgação dos nossos novos episódios. Nos sigam também no Spotify, SoundCloud e iTunes. Tapa da Mão Invisível. É só colocar Tapa da Mão Invisível, que é o que vai aparecer lá. E todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse episódio, estarão no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br. Olha só, isso que tu falou foi uma aula de empreendedorismo agora, que tu falou em poucos minutos para nós. Isso o Warren Buffett fala bastante, né? Seja lá o que for acontecer, se posicione em algo produtivo sempre, não fica inventando moda, vá sempre em algo produtivo, porque se a economia der bom, tu cresce. Se a economia der ruim, mas é o que menos vai perder naquele contexto de perda. Sensacional, cara. Parabéns por todos os projetos. Sim, tem a pergunta do Telegram ainda. O Gerson, Porto Alegre, perguntou para o Rafael Lima: como constituir um sistema repressor, investigador, julgador e aplicador de penas e sanções a criminosos em um sistema anarcocapitalista? Mas essa é fácil. Essa é muito fácil. É sério. Se chama cultura. Quer ver? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo bizarro aqui. Digamos que, por algum motivo, eu não sei como isso aconteceria, mas digamos, se descriminaliza a pedofilia no Brasil. Não está mais no Código Penal. Pedofilia não é mais crime. A gente ia começar a aceitar isso falando bem, não, pensando bem, eu acho que tá certo um cara, um marmanjo, se casar com a criança de 4 anos de idade. A gente ia falar isso? Óbvio que não. A gente ia continuar achando isso ridículo pra cacete, certo? Ridículo é pouco. A gente ia continuar achando isso, talvez, um dos mais absurdos imagináveis de uma civilização. Sim. Se você soubesse que tem um pedófilo do seu lado, você ia falar, não, veja bem, tá na lei, né? Você ia falar isso? Você não ia fazer isso.
Se numa situação dessa, alguém chegasse para vocês e falasse, gente, olha, meu trabalho é o seguinte, eu caço pedófilo. É isso que eu faço. Eu vou atrás dos caras, eu exponho eles, eu detono com a vida dos caras e eu tento libertar as crianças, expor o que tá acontecendo, eu quero uma doação mensal de você de R$20. Você doaria esses R$20 mensalmente pra esse cara? Especialmente se fosse anônimo, né? Porque ia contra a lei, mas certamente. Porque nesse caso o cara ia fazendo até um trabalho ilegal. Exatamente, mas ia ter um mercado negro, de caçadores de pedófilos, com certeza ia ter. Mas por que isso acontece? Tá na nossa cultura. Tá na nossa cultura que isso é errado e acabou. Isso é errado e acabou. Digamos que legalizasse a escravidão de novo. A gente ia falar, não, pensando bem, né, gente? A gente cometeu um erro aqui. Não, a gente não ia fazer isso. A gente ia achar isso a coisa mais absurda do mundo. Porque isso já está inserido na nossa cultura. Pedofilia é errado e acabou. E quem vier querer defender isso, quem vai falar, não, mas veja bem, é que você pode... Não, a gente não tem tolerância nem com um cara desses. Se alguém vier falar assim, cara, mas é que a gente fez um estudo aqui, economicamente, a gente conseguiu fazer uma manipulação estatística tal, que a gente demonstrou que a economia ia crescer 10% se a gente escravizasse 1% da população aleatoriamente. Você ia meter uma porrada num cara desse. Uhum. Você não ia nem querer argumentar com ele. Você ia falar, cara, você caia num buraco que está pegando fogo, por favor. Uhum. Certo? Isso não seria tolerável. Então a gente já tem uma estrutura, a gente já sabe que um cara desse seria punido hoje, a gente já sabe que ele seria julgado hoje, que ele seria caçado, que ele não seria aceito na sociedade, porque isso está na nossa cultura. Então como é que a gente faz para ter essa estrutura? A gente vai integrando essas coisas na nossa cultura. A gente já tem isso. Homicídio não é aceitável hoje. A gente segrega homicídios. Furto e roubo, de repente você pode até falar, o cara se arrependeu, ele pagou o que ele devia, ele roubou alguém, digamos, você pode até ouvir a história de alguém que roubou alguém, e daí o cara pagou tudo que ele devia, tal, pediu desculpa, trabalhou, fez um trabalho de caridade e tudo mais, mas você ainda vai olhar pro cara e falar, bicho, mas eu não vou confiar nesse negócio aqui 100%, certo? Isso já tá na nossa cultura. Como que a gente chega na nossa sociedade libertária? A gente vai integrando na nossa cultura essas ideias de não agressão, de falar, cara, não é só isso que está errado. Cobrar imposto está errado. Mandar na vida dos outros sem o consentimento deles está errado. Você não permitir que alguém se demita da sua empresa está errado, sim, mas se você também não permitir que alguém quebre uma associação com você, está errado, certo? E a gente ir colocando essas coisas na nossa cultura e entendendo isso, porque é isso que fundamentalmente protege as nossas ideias. Se você parar pra pensar, cara, basicamente ninguém hoje consegue explicar eticamente, a partir de princípios fundamentais, partindo de axiomas, e derivando uma filosofia correta, sem nenhuma contradição. Basicamente, ninguém consegue fazer isso para provar que pedofilia tá errado. As pessoas só falam, cara, tá errado e pronto, o quê? Você vai querer discordar? Vai te ferrar, cara. Como assim? Sim. Tem algumas pessoas na sociedade que elas conseguem fazer isso, e as nossas instituições reproduzem esse conhecimento ético e filosófico que a gente já tem dentro da nossa cultura. O que a gente faz para criar uma sociedade libertária e criando mais e mais instituições que vão ensinando isso explicitamente, mas também tacitamente, para as pessoas e criando uma cultura de liberdade. E a gente já está começando a fazer isso. Hoje a gente defende muito mais liberdade sociais do que a gente defendia antes. Porque antes você tinha instituições que promulgavam repressão dos indivíduos e hoje a gente tem mais instituições que promulgam a liberdade dos indivíduos. Inclusive, instituições que promoviam repressão se tornaram instituições que promovem liberdade porque as pessoas dentro perceberam que elas estão fazendo cagada. Então, mas isso está dentro, primeiro, dos indivíduos, e segundo, do que eles constroem, e terceiro, do legado que isso deixa. É um processo longo? Mas nós já estamos fazendo ele. Nós já temos hoje, eticamente, em termos éticos, em que mundo que você gostaria de viver? Hoje, 200 anos atrás, 1000 anos atrás ou 5 mil anos atrás? Certo? Não dizendo que existe uma evolução natural de ideias, não é isso que eu estou dizendo. Mas hoje ele está superior eticamente à sociedade melhor, certo? Sim. Por quê? Porque isso está colocado na nossa cultura. Ninguém causou isso explicitamente, ninguém desenhou isso, não foi a lei do Estado que fez isso, foi as pessoas debatendo ideias. E é por isso que a gente sempre precisa debater ideias, é por isso que eu volto para aquela resposta que eu falei lá atrás, que é por isso que quando eu vou avaliar uma sociedade, a direção que ela está indo, eu primeiro olho as ideias fundamentais das filosofias fundamentais que estão em debate e se isso vai crescer ou não. Excelente, cara. Excelente resposta. Então, assim, pessoal, fora essa resposta que foi matadora, nós temos a pauta principal do nosso episódio, que foi esse mundo que está em direção a um buraco, e esse buraco você consegue sair dele muito bem, se precaver dele, não sair desse buraco, mas pelo menos se precaver e passar por um momento não muito conturbado, sendo altamente produtivo dentro da tua vida, dentro do teu escopo que tu está fazendo hoje. Fux, tu tem alguma coisa para falar no fim? Quero só dizer, para encerrar o episódio, não é à toa que eu sou fã do Rafael. O Rafael tem uma habilidade única, é verdade. É o meu trabalho, cara. Explicar conceitos complexos de maneira simples, e meus parabéns pelas iniciativas. Eu acho que, eu concordo 100% contigo, eu acho que é o melhor caminho para a gente desenvolver a sociedade que a gente quer, é a gente ensinar as pessoas as nossas ideias, expor elas ao debate e deixar que as melhores ideias vençam. E é justamente também a minha esperança com o futuro, o fator que eu sou otimista
eu acho que o índice de hipocrisia e de mentira com a era da internet está caindo gradualmente, talvez até mais rapidamente que uma queda, enfim, pequena. Está aumentando a taxa marginal de queda de hipocrisia e de mentira ali, porque hoje é exposto claramente as consequências das ideias erradas. Então, para quem não está vendo aí, enquanto a gente está gravando, tá na época das primárias do Partido Democrata, tá uma competição, que nem eu vi tu falando no Twitter, eu tinha tido a mesma análise, tipo, uma competição para quem tá dando mais coisa gratuita na proposta de campanha. Assim, eu vou dar college, eu vou dar de graça, eu vou dar saúde. O Joe Biden não prometeu curar o câncer? Sim, ele prometeu eu, se for eleito, vou curar o câncer. Mas que pesquisa de câncer tu tá fazendo, Joe Biden? Nenhuma, né? Então, cara, isso tá sendo exposto pro ridículo, e é por isso que eu sou otimista. Rafael, muito obrigado pela participação, porque tu ajudou a expor ainda mais as ideias que acreditamos nós aqui, entre nós, que defendemos as mesmas ideias, são as ideias corretas. Muito obrigado, Rafael. Também eu te agradeço aqui, pessoalmente, por tu teres aberto essa picada nesse mato, embora tu só chegou com um trator, que nem tu falou, quando alguns já tinham desbravado esse mato, mas nós, do Tapa da Mãe Invisível, nós chegamos já com um asfaltinho pronto, já tem completamente desenvolvido na internet, estamos buscando... Basicamente, nós somos libertários que construímos estradas, é isso que tá... Essa é a piada final. Não dá pra terminar melhor que isso, né? É verdade. Te agradeço por construir essa estrada. Muito obrigado. Valeu mesmo, Rafael. Valeu, Rafael. Tchau, gente. Valeu, obrigado. Posso te marcar no Insta? Ou tu usa o Ideias Radicais no Insta? Eu te sigo no Twitter. Ah, você vai botar a telinha aqui? Eu vou tirar uma foto só. Uhum. Ah, tá, beleza. Pode tirar. Deixa eu ver só. Não, ó, tá a plaquinha do YouTube ali no fundo. Tem aqui. Vou ver se não tem alguma coisa que não pode aparecer, mas não, tô puxando. Cara da maconha. Oi? Cara da maconha. Não. Guarda os 39 quilos de cocaína no avião. Não, o melhor tweet sobre isso foi que alguém falou: cara, ninguém leva 39 quilos de nada, era 40 quando saiu. Eu tô meio distraído porque eu acabei de lançar um vídeo que pode ser uma significativa treta. Eu só tô monitorando aqui pra ver se o céu não cai. Sobre o que tu fez? É um vídeo do quê? Não, é que vocês viram toda essa treta da Razer lá, da Gabi Capuzzo, sei lá. Aí eu gravei um vídeo falando assim, gente, ó, seguinte, eu não sei o que é a treta, eu não sei quem que é essa guria, eu não sei nem direito o que aconteceu. Porque eu sei o seguinte, ela falou uma merda, o pessoal discordou pra cacete, aí tinha a patrocinadora foi cobrada, ela tomou uma decisão, aí o lugar não gostou, aí outra empresa chegou e falou, não, mas a gente apoia e tudo mais. E, cara, bicho, é assim que a sociedade tinha que funcionar, cara. Porque, tipo, alguém tem o valor moral em jogo, as outras pessoas discordam, beleza, e daí todo mundo vai ver como eles se alinham e, no final das contas, as pessoas decidem onde que lado elas vão ficar e acabou, segue. É melhor isso que política, porque imagina, vamos decidir isso no Congresso, né? Vai ter uns grupos. Porra, isso é ridículo. Então, se você parar pra pensar, essa treta é uma treta, assim, mas é o meu ideal de sociedade, bicho. A gente resolve as coisas assim. Tu tá tretando com quem? Porque parece tá tudo lógico até agora. Ah, tá. É. Não, é que não sei, que quando você bate nos assuntos desse, alguém vai falar, não, mas é que o Rafael não entende que o Valdemar está porque, veja bem, ele não tem essa visão de que, ao abordar esse assunto, ele está ajudando o globalismo. Cara, é uma bosta. Então, toda vez que você vai pegar algum tema um pouquinho mais... A vida na internet é foda.